Mudar de assunto e vamos agora ao vivo aos Estados Unidos com o correspondente Eduardo Barão, que começa hoje uma mega master cobertura. Vai trabalhar muito o Barão a partir de agora para trazer para todos nós essa reta final mais do que emocionante na eleição nos Estados Unidos. Você está falando de onde, hein, Barão? Bom dia. Olá, Thaís. Bom dia para todo mundo no Brasil, para a Soninha em Paris. Estou aqui em frente à Casa Branca, exatamente aqui atrás de mim está a Casa Branca, né? Dá para ver o obelisco aqui ao fundo. E como aconteceu na última eleição, toda essa área aqui está cercada, está murada. É algo que não tinha acontecido em eleições anteriores, mas desde a última, toda essa região aqui, onde fica uma praça em frente à Casa Branca, ela está completamente distante do lugar onde vive o presidente dos Estados Unidos, né? A gente está acompanhando desde a última eleição a realidade por aqui, que mudou muito, né? Por causa da violência mesmo, dessa diferença que há de um lado e do outro. Então, durante o último mandato, quando o Trump estava aqui na Casa Branca, né, já tinha toda essa grade sendo colocada agora novamente. A informação oficial é que se trata dos preparativos para a posse. A posse vai ser só em janeiro, tem muito tempo pela frente. Então, na verdade, a preocupação mesmo com o que vai acontecer nos próximos dias aqui nos Estados Unidos, numa eleição que está absolutamente acirrada, né? Na semana passada, a gente via já os números, as pesquisas, mostrando uma pequena vantagem para um candidato num estado, para a Câmara em um, para o Trump na outra, e o cenário continua indefinido. A eleição é amanhã, já tivemos mais da metade dos votos de forma antecipada sendo feita na comparação com a última eleição. Foram mais 75 milhões de votos. Tanto o Trump quanto a Câmara realizaram muitos comícios no final de semana nos estados chamados de chave, aqueles estados que vão definir a eleição. Hoje eles voltam para esses estados e é um cenário em que a gente não dá para apostar. Para aqueles que gostam de apostar, né, na semana passada estavam apostando no Trump. Saíram algumas pesquisas no final de semana, começaram a apostar na Câmara. Mas o resultado é absolutamente imprevisível do que vai acontecer na eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. E a gente está aqui em Washington, na capital americana, acompanhando tudo de pertinho. Muito bom dia. Conta aí essa história dos esquilos que foram executados, foram mortos por funcionários do IBAMA americano, e isso enfureceu os cidadãos de Nova York. Está dando essa confusão toda mesmo? Tem confusão para tudo quanto é lado, né, Claudina? Mais às vésperas da eleição, rapaz. Você sabe que esse negócio de matar animal, né, convenhamos, né, mesmo com os esquilos, convenhamos, digamos que muita gente gosta, muita gente não gosta, é bom não chegar perto, viu? É bom não chegar perto. Já falo para qualquer turista que vem para cá, não chegue perto. Mas deu confusão, deu repercussão por aqui. E é aquela história, né? Agora estão fazendo campanha a favor dos esquilos e tal. Eu canso de ver esquilo no meu caminho, mas eu não chego perto, não. Já vi esquilo modelo turista por aqui, quis brincar. Não é uma boa ideia, não, viu, Cláudio? Ai, tadinho desse, é bonitinho, hein, Barão? Olha, a gente está vendo as imagens enquanto você fala. Esse foi o esquilo assassinado, Peanuts. Esse foi assassinado. Mordeu porque ele tinha medo, né, Cláudio, de pegar raiva. Quer dizer, primeiro assassinou, depois ele vai fazer o exame para ver se ele pegou raiva. Olha, é de lascar cada uma, mas é o que o Barão falou, né, Barão? É típico de campanha eleitoral. Tem mais alguma bizarrice nos bastidores para contar pra gente, meu amigo? Tem muitas. O que mais chama atenção, Sônia, não é nem a campanha em si dos dois candidatos principais, né? Tem bizarrice nos estados, né? Com aquelas votações que a gente vai ter, porque não é só votação para presidente, tem votação para deputado, votação para senador, votação para buraco de rua. Tem uma decisão no estado sobre a maconha, em que uma anula a outra, como se fosse quem votou numa não vota na outra. Tem as coisas mais... tem ponte sendo construída, se vale a pena construir ponte ou não. Enfim, tem de tudo. Mas no que interessa mais para o pessoal do Brasil, né, não dá para prever nada. O Trump está com um discurso ontem de novo, né, de que não deveria ter deixado a Casa Branca em 2020. Ele deu uma radicalizada nos últimos discursos, numa impressão que está conclamando muito mais a base dele para sair de casa para votar. Lembrando que o voto não é obrigatório por aqui. E a Câmara está com um apoio muito grande de artistas, né? Hoje vai fazer um grande comício, o comício final dela, ao lado de Lady Gaga e companhia. Enfim, vamos ver o que vai dar na eleição por aqui. É um resultado indefinido. Eu não vou botar $1, nem R$1, para apostar quem vai levar essa. Ô Barão, a gente não sabe quem vai ganhar, mas sabe quando vai ser anunciado esse resultado? Qual é a expectativa para que nós já tenhamos aí a definição e podermos anunciar aqui na Rádio Bandeirantes quem será o presidente americano, ou a presidente nesse caso, pelos próximos 4 anos?
Ô, Pedro, sabe que essa é mais difícil do que saber quem vai ganhar, rapaz. Eu vou te falar, viu? Tem uma situação que é curiosa, né? Você não tem um tribunal superior eleitoral, você não tem um tribunal regional eleitoral. Então, quem anuncia historicamente quem ganhou e quem perdeu é a imprensa. Então, os repórteres ficam ali em cada uma das zonas eleitorais, vão fazendo a contagem dos votos, não eles, né? Mas acompanhando essa contagem, até uma hora que um canal de TV, uma agência de notícia, eles acabam anunciando ali, fazendo essa soma. Agora, o New York Times, no final de semana, falou que imagina que vai ser parecido com a última eleição. Se for parecido com a última eleição, ela terminou no sábado. Então, até lá, sei lá, de repente pode ser o que vai acontecer mesmo por aqui. No Brasil, Barão, a taxa de abstenção costuma ficar ali em torno dos 20 e poucos por cento, em alguns estados mais, outros menos, mas essa tem sido a média. Como que é comparecimento às urnas ou voto antecipado nos Estados Unidos? É mais do que isso a abstenção, Barão, porque aí o voto não é obrigatório? Então, não tem contagem de abstenção por aqui, né, Thaís? Isso não existe. Então, o que tem é comparações com as últimas eleições. Então, por exemplo, a gente já teve mais da metade dos votos da última eleição. Foram 150 milhões de votos em 2020. Agora já bateu 75 milhões de votos, né? Em alguns estados teve um número maior de votos, em outros teve um número menor. Estou falando de forma antecipada, né? É claro que até o dia da eleição esse número pode aumentar, pode diminuir. O que eu vi nesse final de semana foi longas filas, né? Tanto em Nova York, em Wisconsin, aqui em Washington, ou seja, no final de semana, porque amanhã não é feriado, né? As pessoas continuam trabalhando normalmente, as escolas estão abertas, é um outro esquema. Então, muita gente aproveitou o final de semana para votar. E aí teve fila, teve o pessoal que demorou horas e horas, teve zona eleitoral que já estava com o horário fechado, né? Os caras tiveram que continuar lá mais tempo para funcionar, para abrir. Mas, enfim, esse número de 150 milhões, essa é uma das curiosidades, saber se vai ser batido ou não. A gente votou pelo correio, a gente votou presencialmente, e agora, evidentemente, que essa situação a gente vai saber só amanhã na contagem final dos votos por aqui. Esse é o Eduardo Barão, que está conosco de plantão ao longo dos próximos dias, em participações especiais e ampliadas na nossa programação para trazer tudo sobre a eleição americana para você direto dos Estados Unidos. Bom trabalho, Barão. Amanhã falamos. Amanhã é um grande dia. Um grande abraço para vocês. Até mais. Ótima semana. Valeu. Vamos seguir com esse assunto da eleição americana, com um especialista para trazer mais detalhes para nós, professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, ao vivo aqui no Jornal Gente. Professor, qual que é a sua expectativa? Nós temos aí, é claro que um momento de indefinição, como o Eduardo Barão nos pontuou, mas o mundo será diferente se tivermos Donald Trump ou se tivermos Kamala Harris na Casa Branca pelos próximos 4 anos. Bom dia. Bom dia Pedro, bom dia Cláudio, bom dia Thaís, bom dia Sônia, né? Bom dia a todos que nos escutam, né? Essa pergunta aí, sei lá se não é de $1 bilhão, né? Que o mundo será diferente, não há dúvida nenhuma, né? A revista Economist pontuou exatamente essa tua pergunta, né? Fez uma matéria tentando dizer como é que vai ser, como é que fica, né? E de algum modo, quando a gente olha para isso, a gente percebe, primeiro, que a revista Economist fez uma escolha, né? Fez isso assim e vou sair com Kamala, já deixo isso bem claro, né? E foi esse o ponto. Por que ela diz que sai com Kamala? Eu acho que é um bom jeito para a gente pensar a resposta. Sabe, Pedro? A incerteza é menor. Esse é o ponto. Talvez a gente conheça melhor o dia a dia, o jeitão da Kamala, do que a gente possa imaginar o que seria um segundo mandato de Trump, né? A ideia da revista é, olha, cuidado, né? Porque no primeiro mandato ele também fez muito alarde e muita fúria. Não foi tudo isso, não, né? Esse é o ponto, né? Ele está prometendo uma série de coisas que a realidade pode não dar, e ele pode fazê-las. Então, quando é nesse contexto, talvez a gente tenha que olhar que, para fazer previsão, a ideia de estabilidade ficou mais com a Kamala Harris, que é exatamente o motivo pelo qual ela ficou com mais grana. Os empresários cuidaram mais de pensar no previsível do que naquilo que poderia ser um pouco instável, um pouco irritado, um pouco no dia a dia, e
como todo mundo sabe, não há ninguém que não prefira um pouco de estabilidade para o futuro. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente também observou no governo democrata de Joe Biden um estímulo à guerra, né? Quer dizer, muita gente ganhou dinheiro com a guerra. A indústria armamentista, por exemplo, que está investindo pesado na campanha de Kamala Harris, é muito grata ao dinheiro, a montanha de dinheiro que tem ganho com esses conflitos internacionais. Eu já ouvi de gente dizendo que uma eleição com alguém com a personalidade do Donald Trump, neste momento, pudesse funcionar pudesse fazer com que os Estados Unidos retomassem aquele velho conceito de xerife do mundo, né? De dizer, olha, quem manda aqui sou eu, vamos parar com isso, e ele teria uma certa autoridade, digamos assim, para acabar com boa parte desses conflitos. É por essa razão que, enfim, como há pessoas que defendem essa ideia, né, para mim, republicanos e democratas todos sempre foram estimulados pela indústria armamentista americana, historicamente, né? Mas o que eu gostaria de saber é exatamente isso. Qual dos dois presidentes terá, digamos assim, se empenhará no sentido de acabar com o que além da questão econômica, o que mais nos interessa são os conflitos internacionais, essa matança aí generalizada, né? Qual dos dois presidentes teria, digamos assim, um maior empenho para acabar com isso, ou pelo menos para contribuir pelo fim dos conflitos? Cláudio, essa pergunta é ótima, porque essa pergunta nos interessa diretamente. O nós aqui é o mundo inteiro, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente precisa ter uma ideia que quando se trata de grana para a guerra, a deles é algo pesado. Cláudio, você tocou num assunto fundamental, né? O orçamento militar americano do ano passado, 2023, foi de 905 bi em dólar para as Forças Armadas. Para a gente ter uma comparação, o orçamento chinês, que foi o segundo, foi 180 bi. Olha a diferença. Você precisa somar mais de 10 nações para chegar perto do orçamento americano. É algo impressionante. Então, é muito forte, né? Para você ter uma ideia do terceiro, Rússia 70 bi, e assim vai, né? Então, quando você olha, eles gastam 10 vezes mais que qualquer outro. Quando você olha para isso aí, é para quê? A indústria armamentista, às vezes a gente esquece esse detalhe. Quase todos os municípios americanos, eu vou repetir porque parece, quase todos os municípios americanos têm uma empresa ligada a armas naquele município. Está espalhada pelos Estados Unidos inteiro, ele justifica uma série de empregos, uma série de ramificações. É esse o contexto. A tua pergunta é interessante porque, de alguma forma, quem é que lida com a guerra? Tem uma tradição nos Estados Unidos, muito mais construída pelo Vietnã, pela memória do Vietnã, de que os democratas fazem guerras e os republicanos acabam com elas, né? É um mito dentro dos Estados Unidos isso. Isso não é bem verdade, mas ele sinaliza um pouco essa realidade. O que acontece com Trump, efetivamente, é que ele tem posições definidas sobre esses conflitos. É isso que é interessante na tua pergunta. Quando você olha, por exemplo, para Putin, para o conflito da Ucrânia, ele tem clareza disso, que ele vai usar a Ucrânia para submeter a Europa. Cuidado, precisa entender esse raciocínio, senão não entende por que ele está... Não é que ele quer entregar a Ucrânia, não é isso. O que ele quer é deixar a Europa absolutamente assustada com a pressão do Trump, porque Trump tem a ideia de que os governos liberais dentro da Europa não são bons, que ele gostaria de governos mais à direita. E ele vai usar esse fator do medo. Não há dúvida nenhuma que com Israel é o mesmo quadro. Ele vai oferecer a Netanyahu um apoio muito forte para que a solução de 2 estados não aconteça, que é o que não quer Netanyahu. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que ele tem moeda de troca. Se trata de um empresário que gosta de jogar pesado nessa situação. O Congresso americano foi por esse lado? Foi, porque Trump conseguiu uma coisa que é mais ou menos inédita nos Estados Unidos. Ele destruiu a burocracia, ele destruiu o establishment, ele destruiu o poder da cúpula republicana. Ele não tem mais um partido, ele tem um secto. A expressão não é minha, é a expressão do Martin Wolf do Financial Times. E é muito boa. Quando se olha para isso, ele tem poder de força, Cláudio. Você tem toda a razão.
Quando a gente olha para esse contexto, de alguma forma, Trump faz essa sinalização. Eu vou continuar produzindo arma, eu vou continuar fazendo esse contexto e vou usar minha força para esse controle. Câmara vai exatamente no sentido contrário, no sentido de solução de problemas mais perene, sem tanto envolvimento. Exemplo, a solução de 2 estados. Exemplo, continuar vamos dizer assim, a proteger a Ucrânia para que a Europa inteira se sinta protegida. São 2 visões de mundo. No fundo, Cláudio, tem uma observação que está atrás dessa tua frase que é muito boa, né, que é muito perfeita. Nós vamos continuar com o mundo legado da Segunda Guerra Mundial de 1945 ou nós vamos mudar esse mundo? Trump vai mudar esse mundo. A ideia dele é essa aí. E eu acho que é isso que assusta muita gente pelo mundo inteiro. Essa é uma grande pergunta, professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da SPM. Professor, que bom que o senhor está aqui discutindo esse assunto conosco, porque são muitas dúvidas e o relacionamento dos Estados Unidos da América, ainda a maior potência mundial, né, o planeta inteiro, né, bem ligado no que vai acontecer nessas eleições, tem um elemento aí que poderia ser um ponto de convergência entre os dois ou não, que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. A China. Se Kamala ganhar, se Trump ganhar, como é que fica a China e Estados Unidos, professor? Vocês fazem umas perguntas, vocês vão na mosca 1.800 metros. Exatamente. O problema é exatamente esse, né, Thaís? Quando você olha para a China, tem uma coisa que chama muita atenção. Só tem um assunto que une republicanos e democratas no Congresso. Isso é unânime. Se a proposta do Biden de aumentar o valor das tarifas para as propostas chinesas teve inédito 100 votos no Senado americano. Há décadas isso não acontecia. Todos votaram, todos fizeram questão de dizer contra a China nós vamos lá. Esse é o ponto. A China assusta, a China preocupa. A China tem um projeto muito definido de enfrentar os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos são a potência hegemônica, a China é a potência desafiante. Os Estados Unidos percebem claramente que esse projeto é real no caso chinês. Porém, Thaís, os Estados Unidos precisam da China, assim como a China precisa dos Estados Unidos. Olha que coisa curiosa. Se a gente não entender isso, a gente não entende esse morde-a-sopra entre os dois. Por que isso? Vamos pegar pelo lado americano. O lado americano, os Estados Unidos precisam da China para manter a inflação sob controle. Não dá para a gente explicar muito, mas o caso dos chips é bem claro. Vamos fazer a indústria de chip aqui nos Estados Unidos, amanhã nós fazemos... Taiwan fabrica chip há muito tempo e é 80%. Até a gente fazer essas fábricas de chip aqui, o preço do chip dispara, ninguém vai mais conseguir comprar nem cafeteira. Sabe maquininha de fazer esquentar água para café? Até aquilo tem chip. Imagina carro, imagina avião, imagina todo o resto. Então precisa de Taiwan, precisa de China. A China precisa dos americanos, porque chinês é um bicho curioso, né? Chinês guarda 40% do que ganha. Tem um consumo baixo na China, ao contrário do que a gente imagina. A China precisa exportar. O maior exportador do mundo, o grande consumidor do mundo é os Estados Unidos. Olha que coisa curiosa. Brigam, um precisa do outro. É nesta realidade que a gente precisa entender esse jogo de morde-a-sopra dos dois lados. Para nós é bom, sabe? Para nós é bom, porque toda vez que o mundo não teve o jogo de morde-a-sopra dos dois lados, o resultado é uma guerra. E uma guerra entre esses dois gigantes não é conveniente para nenhum de nós. Esse é o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, que vai passa várias vezes aqui pela Band, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, nessa semana decisiva nos Estados Unidos. Hoje é só um aperitivo. Obrigada, professor. Uma boa semana para a gente.